Muito bem, muito bem. Senador Thelmário Mota, presidente dessa sessão, com muita perspicácia sempre, aqui explicando um pouco do andamento da casa para os nossos visitantes. Eu fico particularmente também muito feliz quando vejo novos visitantes aqui, e eu quero dar uma notícia para vocês. É impressionante, segundo os funcionários da casa, eu só estou aqui desde fevereiro, mas os funcionários da casa têm colocado que o número de visitantes tem aumentado muito aqui no Senado Federal. E eu, particularmente, fico feliz, porque o nosso povo tem que gostar de política. Cada vez mais a gente precisa mergulhar, estudar a política, entender o que é que está acontecendo no nosso país, para a gente se apropriar do nosso país, da nossa nação, e cobrar os nossos representantes sobre o que realmente são os interesses do povo brasileiro. E o político, eu nunca fui um político, primeira vez, nunca havia me candidatado para nada, nem para síndico de prédio. E vim aqui para o Senado, trazido pelo povo do Ceará, que queria renovação, e estou aqui combatendo o bom combate, com todas as minhas limitações e imperfeições, e digo para vocês, o político sente a cobrança, e isso é fundamental, ele sentir essa interface com a população. Eu procuro, sempre que vou ao meu estado, andar nas ruas, conversar com as pessoas nas feiras, e é importante, eu saio renovado e com mais responsabilidade ainda, porque aqui em Brasília, o senador Thelmário Mota sabe bem, porque ele tem uma experiência maior do que eu, e para mim está muito claro isso, é uma bolha. Não sei se vocês são de Brasília. Vocês são de Brasília? Não, tem de vários estados aí. Quais são os estados? Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, São Paulo, olha que bacana. E você que está nos assistindo aí, em casa, nos ouvindo pela Rádio Senado, agende uma visita aqui, venha conhecer um pouco da história, venha olhar no olho de cada senador, aqui do lado de cada deputado federal. É importante isso, sabe? E eu quero dizer para vocês que aqui em Brasília é uma bolha, é uma espécie de ilha da fantasia, um mundo de Bob, que a gente, se não tiver muita serenidade, muita humildade, muita responsabilidade, o poder te toma e você faz besteira. A vaidade, as provações aqui são de toda a ordem que vocês possam imaginar. Toda a ordem. Então, por isso que eu não perco a oportunidade de pedir, não só a vocês que estão aqui, mas de pedir a quem está nos assistindo e nos ouvindo pelo Brasil, que ore muito pelos governantes do nosso país. Você que é católico, você que é evangélico, você que é espírita, ou de outra religião, afrodescendente, enfim, utilize a sua fé, sua crença em Deus e ore, se possível de joelhos, pelos governantes, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham saúde, para que eles tenham força de fazer o que esse país necessita. O povo já foi muito machucado, já foi muito vilipendiado, falando em letras, numa linguagem bem popular, o povo já foi muito roubado. Esse país não era para estar passando, o nosso país não era para estar passando o que a gente está passando hoje, não. Como a gente vê na televisão, uma fila para uma vaga que se coloca, é uma fila quilométrica, rodando o quarteirão, as quadras, as pessoas querendo o emprego. Esse país da gente é riquíssimo, cheio de possibilidades. O que fizeram nos últimos anos com mensalão, com petrolão,
com caixa preta do BNDES aí, de dinheiro enviado para vários países. O que fizeram com o dinheiro de vocês, com o dinheiro da gente? Brincaram com isso. E são corresponsáveis pelo momento que a gente está passando, momento de dificuldade. Mas nós vamos dar a volta por cima, sabe por quê? Porque o povo brasileiro está cada vez mais consciente da sua responsabilidade como eleitor. Teve uma renovação grande aqui, mas vai ter uma maior, se Deus quiser, na eleição do próximo ano para prefeito e na eleição para governador, para senador, para deputado federal. Temos que renovar ideias. Tem que gente de fora da política vir para a política. Faça um convite a você que está nos ouvindo. Sinta no seu coração, na sua alma. Todos nós temos algo para dar para o nosso país. E tem muita gente que acha, poxa, mas eu não tenho condição, não tenho dinheiro para entrar numa campanha. Quando chega a hora, chega. Quando Deus tem um plano para a vida da gente, e é aquele o nosso destino, basta a gente se colocar à disposição. Que acontecem coisas impressionantes, como verdadeiros milagres, que trazem a pessoa para a sua missão que Deus confiou. Foi assim comigo lá no Ceará. O poder estava todo do outro lado. Eram 24 partidos contra 2. O presidente do Senado estava concorrendo com a vaga que hoje eu estou aqui exercendo, podendo servir ao povo do meu estado. Era o governo estadual, era o governo federal, eram várias prefeituras, mas o povo do Ceará, por menos de 12 mil votos, me trouxe para essa missão, porque é uma verdadeira missão esse trabalho que nós estamos fazendo, num momento delicado do Brasil. Eu observo, senador presidente Telmário Mota, e o próximo senador orador daqui a pouco vai falar, senador Reis, que nós estamos vivendo um momento um pouco estranho no país. Eu noto, sabe, senador Telmário, que tem algo no ar, algo que está prestes a acontecer, eu não sei o que, é intuitivo. E eu estou preocupado. Estou preocupado, mas ao mesmo tempo tenho muita fé e esperança de que às vezes a gente tem um mau pressentimento, tem alguma sensação não muito positiva, mas ao mesmo tempo eu não tenho a menor dúvida que o plano que o alto tem, que Deus tem para esse país é o melhor possível. Às vezes precisa corrigir alguns caminhos, não é do jeito que a gente gostaria que fosse, mas é necessário. E não há mal que não coopere para aqueles que amam a Deus, né? Então, vai cooperar pelo bem. Agora, tem algo no ar. A gente percebe uma tristeza grande dos brasileiros, senador Reis, sobre o que está acontecendo nesse racha interno do governo. O governo que foi eleito agora, recentemente, tem 10 meses que assumiu o poder, mas esse racha interno que está acontecendo, com acusações de um lado para outro, assusta e deixa o povo brasileiro preocupado com os destinos da nação. É legítimo essa preocupação. A gente percebe realmente que tem lados bons do novo governo, lado positivo, principalmente em atitudes administrativas que tem feito, cancelando patrocínios absurdos que se tinham aí, que o objetivo era, no fundo, abastecer amigos do poder, abastecer pessoas que tinham outros interesses, inclusive políticos.
desvios, corrupção. Esse governo procurou fechar um pouco essas torneiras, atitudes austeras com relação à economia, buscando enxugar a máquina, buscando de uma certa forma desburocratizar o nosso sistema, que é um sistema confuso. E a gente vê uma boa vontade, e eu valorizo muito isso, uma boa vontade do atual governo federal em mudar. Isso é louvável e nós estamos aqui para colaborar em pautas a favor do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê o governo escorregando em certas situações que ele não poderia escorregar porque foi bandeira da campanha recente, como, por exemplo, no fortalecimento da Operação Lava Jato, uma operação que é símbolo, não apenas no Brasil, mas internacionalmente, símbolo do combate à corrupção. Eu tenho, particularmente, no ministro Sérgio Moro como uma inspiração até para eu me candidatar nesse desafio do Senado, e eu percebo que existiram e ainda existem tentativas de interferências, seja na Polícia Federal, seja na Receita Federal. O COAF, que tinha lá, há poucos meses atrás, um grande presidente que estava fazendo um trabalho que veio da Operação Lava Jato, lá do Paraná, pessoa que trabalhou desde o início com o juiz Sérgio Moro, competente, e que acabou sendo desligado, porque o governo federal resolveu jogar o COAF para um lado, depois jogar para o outro, e o COAF está hoje como um apêndice do Banco Central, o que é inadmissível. O COAF tinha, porque foi lá que começou a Operação Lava Jato, o COAF tinha que ter, era mais autonomia, ser mais fortalecido. Então, são algumas incoerências que nos deixam um pouco preocupados com o destino da Lava Jato. Já não basta o que o Supremo Tribunal Federal faz ultimamente, com decisões esdrúxulas, totalmente que vão contra o que o anseio da maioria esmagadora do povo brasileiro quer, que é o fortalecimento da Lava Jato. O Supremo toda semana toma uma decisão que enfraquece e está em vias de tomar outra. E nós estamos aqui denunciando, estamos aqui alertando a população também para se apropriar disso, para se manifestar de alguma forma, porque essa prisão em segunda instância é essencial para que a impunidade não volte ao nosso país. A impunidade vem sendo debelada há 5 anos pela Operação Lava Jato, tem novos juízes aí sendo inspirados por Sérgio Moro, por Deltan Dallagnol, que para mim são heróis nacionais pelo trabalho que fizeram e têm feito na nossa nação. E a gente percebe que o Supremo Tribunal Federal vem boicotando essa operação, seja por acordos políticos, seja por alguma situação. É algo que nos deixa muito preocupados e o povo está de olho no que está acontecendo. Outra situação que me deixa estarrecido é ver a incoerência de mensagens que a gente recebe em celular, que a gente recebe pelo país, e sabemos que a origem muitas vezes são de robôs que estão a serviço do governo, que colocam uma realidade que a gente não vê aqui. Infelizmente, a gente não vê aqui, como que esse governo tivesse rompido um paradigma que ele prometeu. Pode até ter tentado no começo, mas mudou de caminho e está deixando do mesmo jeito um paradigma da velha política, da má política, do toma lá da cá, da barganha. E os fins não justificam os meios, jamais.
Então, a gente vê distribuição de cargos. Eu estou com uma relação que eu recebi aqui, eu estou tentando confirmar, senador Reins, presidente, nesse momento, eu até já pedi e vou reiterar a Sua Excelência, o ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República, Luiz Eduardo Ramos, assim como também, mesma correspondência, eu enviei para o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, sobre essa questão de, que é isso, de nomeação de alguns deputados federais indicando cargos no governo, como se estivesse referendando o loteamento novamente. Olha, não é isso que o povo brasileiro quer. O povo brasileiro já disse claramente que não aceita isso. É uma vergonha que isso volte a acontecer. E aí, a verdade nós vamos entregar. Nós vamos entregar a verdade, porque esse é o nosso compromisso com o povo cearense que nos trouxe para cá, com o povo brasileiro que confia em nós. Confia. Pode até confiar desconfiando. Mas eu sei que tem uma chama no povo brasileiro que não se apagou ainda, que é a de que a justiça nesse país vai se consolidar de fato para todos, independente de ser poderoso, independente de ser influente, a justiça para todos. E para a justiça ser para todos, nós não podemos voltar à impunidade nesse país. Eu queria já me encaminhar aqui para um encerramento, falando também que nós temos aqui uma mensagem. Eu vou utilizar meu tempo, senador Reins, eu peço só um pouquinho de paciência de Vossa Senhoria, mais um minuto. Eu gosto sempre de encerrar as nossas mensagens com os nossos pronunciamentos com uma mensagem de esperança. E essa mensagem, há algum tempo eu trouxe aqui para a tribuna e nunca dava tempo de eu ler, né? Mas eu vou fazer rápida. É uma mensagem que eu peço a você que está nos ouvindo, nos assistindo, que reflita sobre ela nesse começo de semana, de uma semana extremamente importante que a gente vai viver aqui nesse congresso. Quando você se observar à beira do desânimo, acelere o passo para frente, proibindo-se parar. Ore, pedindo a Deus mais luz para vencer as sombras. Faça algo de bom, além do cansaço em que se veja. Leia uma página edificante que lhe auxilie o raciocínio na mudança construtiva de ideias. Tente contato de pessoas cuja conversação lhe melhore o clima espiritual. Procure um ambiente no qual lhe seja possível ouvir palavras e instruções que lhe enobreçam os pensamentos. Preste um favor, especialmente aquele favor que você esteja adiando. Visite um enfermo, buscando reconforto naqueles que atravessam dificuldades maiores que as suas. Atenda às tarefas imediatas que esperam por você e que lhe impeçam qualquer demora nas nuvens do desalento. Guarde a convicção de que todos estamos caminhando para adiante, através de problemas e lutas, na aquisição de experiência e de que a vida concorda com as pausas de refazimento das nossas forças, mas não se acomoda com a inércia em momento algum. O autor dessa mensagem é André Luiz, através do médium Psicografia de Chico Xavier.
Eu desejo a todos os brasileiros, todos os funcionários dessa casa, os assessores, aos senadores que estão vindo para essa semana de trabalho, aos deputados federais, ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que iniciou ontem uma viagem internacional, aos ministros do Supremo Tribunal Federal, aos ministros de Estado, aos governadores, aos prefeitos, aos vereadores, aos deputados estaduais. Desejo uma semana de muita luz, que possamos refletir sobre as nossas decisões, pensar naquelas pessoas que estão relegadas, que estão sofrendo, que estão irmãos nossos, todos nós somos filhos de Deus, irmãos nossos, que estão querendo um Brasil de verdade novo, Brasil de progresso, Brasil de oportunidades, aquele Brasil que nós vamos construir. Então, vamos mentalizar o bem, a paz, a vida, a família. Amemos a nossa família, que é a base de tudo, e vamos tomar as medidas necessárias com o apoio do povo, com a cobrança do povo brasileiro, para que esse país faça o que tem que ser feito, tome as decisões corretas nesse momento e que a corrupção ela seja debelada nesse país. Que Deus abençoe essa nação. Muito obrigado.